Bom dia para todos. É imenso prazer estarmos de novo aqui, hoje na nossa nona Happy Hour online, com a honra de receber o mestre, professor Francisco Carreira, que vai falar de um assunto muito, muito importante e muito interessante, Amazônia. Professor, é uma honra lhe receber e gostaria de lhe passar o microfone. Muito bem-vindo ao senhor e a todos que estão presentes. Olá a todos, todas. Michele, é um prazer estar aqui com vocês todos, para falar tão importante de relevância, falar da nossa Amazônia e tudo que tem passando. Por mais uma vez, aqui vocês, Together Peace, que fez esse evento de adjunância, com um título bastante interessante. Quando a gente fala Happy Hour, em especial aqui para nós cariocas, você pensa logo que é uma comemoração, mas na verdade deixa de ser uma comemoração bastante intelectual, bastante filosófica e de partilha, de conhecimento. Então, eu tenho a certeza que nós teremos um rico debate aqui por diante. O senhor pode começar, professor, a sua apresentação. Bom, muito bem. Nós, hoje, o tema, nós escolhemos, na verdade, tem a ver com a ideia, não só mas do que está acontecendo hoje com a nossa zona, em especial mais legal, e envolve os estados da região norte, leste e também oeste, em especial aqueles que trabalham de forma bastante efetiva, o ponente amazônico e o bioma amazônico. Falar de queimada, inicialmente, eu gostaria de dizer que queimada sempre existiu. Inclusive, a prática da queimada é uma prática que tradicionalmente vem sendo praticada por muitos e muitos anos no nosso país. A prática antiga, muito tradicional, às vezes o próprio agricultor não tem um tempo específico para o descanso ou pousio, ou ele, às vezes, precisa de muito potássio, precisa de muito fósforo, ele queima a vegetação, em especial a vegetação esteira, nunca a vegetação já está consolidada, e depois a vegetação produzida e essa cinza misturada ao solo para que ela possa, de forma adubar, de forma natural, de forma sustentável, para um futuro plantio. O próprio, diversos governos anteriores, inclusive, sempre regulamentaram a prática de queimada. Existe um tempo, existem meios específicos para a prática de queimada. E quando você realiza a queimada, você tem obrigatoriamente que produzir o aceiro, que é, na verdade, aquele espaço que, sem vegetação existente, a área que você queimou e a área efetivamente vegetada e composta. Então, para que o fogo não possa, na verdade, chegar até a área verde, você tem que deixar aquele espaço. Então, não é nova, já sempre existiu, sempre foi efetivamente autorizada, e em determinado momento existe um período, em especial o período seca, que ela não é permitida, e se tem que ser praticada com muito cuidado, muito critério. Então, o nosso país, inclusive, já desenvolveu em governos até mesmo uma identificação, através de um modelo de arco, onde consegue, via satélite, identificar os principais fogos existentes no país, de maneira esse fogo pode chegar ao bioma amazônico e de que forma ele também pode ser controlado. Hoje já temos programas antigos, como o Preve Fogo, vários outros programas trazidos dos órgãos ambientais, como o IBAMA, são programas destinados ao controle do fogo, não só na Amazônia, mas em todos os demais biomas. Temos também brigadas
sejam elas militares, sejam elas civis, ou, por exemplo, mistas, que fornecem uma capacitação, um ensino, ou uma instrução, né, a todos aqueles que, na verdade, lidam diretamente com essa questão. Então, não é nada novo. Tá? Queimada na Amazônia não é novo. Essa história, ela caminha de longa data. E o bioma amazônico, Professor, né, ele eu também acho, sabe, professor, na verdade, desculpe, se comportar naturalmente em relação ao fogo que lhe é imposto. É claro que professor, dentro de limites previstos eu por acho que normativa, o né, áudio pela está própria bioma. Tudo certo, com certeza chega ao disjuntor. professor, Ciene, você eu quer falar? acho, sim, o áudio está um pouco assim quebrado, mas acredito que isso não foi um grande problema. Não sei, o senhor está no seu celular, sim? Eu estou no celular, sim. Ah, E você ok. está dando para compreender ou está ruim? Não, dá para compreender, mas só que está um pouquinho quebrando. Mas vamos lá. Certo. Talvez seja do sistema. Aham. Muito bem. Então, para início de conversa, né, gostaria de esclarecer bem que o Brasil já possui política pública de combate a fogo. O Brasil já possui, inclusive, legislação específica para o combate ao fogo e, em especial, o fogo. Então, não é nada novo. Isso já existe de uma data, inclusive. Ganhou ênfase sobre a maré desde o governo Fernando Henrique Garcia, né, passou por todos os governos. Acontece que, infelizmente, em paralelo à ideia de utilizar a queimada para aperfeiçoar a técnica que hoje vem muito, tá? Hoje o grande produtor rural ele não faz uso mais da queimada, ele prefere fazer uso das modernas técnicas de produção e manejo, né? Utilizando uma boa adubação, utilizando a agrocicultura, ou seja, a própria floresta auxiliando a boa composição e renovação do bioma, do ecossistema, né? E algumas propriedades do próprio solo, né? Utilizando até mesmo outras técnicas que hoje já estão previstas na nossa legislação, né? Desde a cultura, até mesmo a silvicultura, a agrocicultura. Né? Isso vem bastante, principalmente em florestas. Porém, o que existe, hoje nós podemos constatar no nacional é uma avidez tamanha, né, pelo controle efetivo, inclusive do próprio agronegócio. Por que disso? Né? O nosso país hoje é um país que tem um grande potencial econômico na produção agrícola. Nós somos literalmente um país que recepciona de commodity e que ganha destaque, né, no cenário internacional. E o Brasil hoje, deixar de produzir soja, ele vai impactar muitas das nações, né, que, na verdade, dependem efetivamente, né, da própria soja. A soja, como todos os tempos, commodities da nossa. E se vocês observarem, durante a pandemia, pasmem, o setor mais caminhou, né? Ou seja, não caiu, não ficou no PIB negativo, pelo contrário, ficou sempre no positivo, foi o agronegócio. Nós chegamos de 7 a 8 do PIB, o agronegócio ficou sempre acima. Então, não venha me dizer que houve um prejuízo ou um contrário. O agronegócio está aí, ele é hoje, sim, uma moeda de valor que o governo deve observar, olhar para ele. Mas, de outra parte, existem determinados titulares de setores de produção, inclusive do próprio negócio, que não entendem assim, né? Acham que... porque, na verdade, na Amazônia, basicamente, existe um ciclo. Primeiro, a floresta está de pé, intacta, nativa, primária, né? E chega um sujeito e desmata.
quando você corta a árvore, corta raso, faz o desmatamento, a primeira produção que você tem é a madeira. Então, o madeireiro é o primeiro produtor que vai lá e retira. Depois de adaptar a propriedade, você tem um segundo ciclo, que é o ciclo da agricultura, onde você prepara o solo e inicia o plantio. E, em seguida, depois da agricultura, chega a pecuária, né? Porque aí o solo já cansado, você não consegue preparar da forma como parava antes, e aí é mais se plantar braquiária, plantar capim, né? Para que o próprio gado possa permanecer na região. Então, esses 3 ciclos são seguidos. Já existe uma tradição, né, no bioma amazônico em promover esse tipo de iniciativa. E também, sim, o fogo, tanto na Mata Atlântica, quanto na Caatinga, quanto no Cerrado, tem sido no Cerrado e agora também no bioma amazônico. Então, essa história, na verdade, não inovadora. Ela repete. E as políticas públicas desenvolvidas para promover o controle, né, o avanço do fogo e também o desmatamento. Aí, por exemplo, a sua lei de crítica ao meio ambiente é de 1981, 6981, ou seja, desde 1981 nós temos uma lei de regência, né, que estabelece a política nacional do meio ambiente e está agindo hoje. A nossa Constituição Federal é de 1988, depois da lei. Né? Na Rio 92, convenções e documentos importantes foram aprovados. Né? Nesta Convenção da Biodiversidade, nós temos a Convenção da Declaração do Rio. São documentos internacionais que foram aprovados em 98. Desde lá até os dias atuais, né? Nós somos Professor, ah, professor, está dando de novo uma quebrada no áudio. Será que o senhor quer tentar entrar pelo... eu estou te ouvindo bem. Sim, mas quando o senhor está falando, o áudio está dando, assim, ele fica partido às vezes. Bom, vamos continuar. Se não estiverem conseguindo me ouvir bem, ou está bem. Ok, tudo bem. Me ouve bem. Maria Rita, você está ouvindo bem? Não, aqui também está com o mesmo problema. Eu não sei se seria bom entrar e sair de novo, sair do sistema e entrar novamente. E entrar de novo, pode ser. Ok. Tá bom. Pode ser. Obrigada. Obrigada. Estava estranho, às vezes dá para entender, às vezes fica muito cortado. Mas depois a gente pode editar, correto, Lívia? Não dá para chegar a editar isso tudo assim, não. Né? Não. Pode fazer, tentar colocar uma legenda do que deu para entender, mas tem várias partes que eu estava tentando entender que cortaram, deve ser por causa da internet. Vou aceitar ele. Vamos ver. Ok. Vamos ver, dar continuidade à apresentação do mestre Francisco Carreira. Agora vamos lá. Vamos lá? Estão me ouvindo? Sim, Melhorou? bem melhor, bem melhor. Ok. Então, voltando à nossa quase que um esforço histórico, né, da política de gestão das queimadas na Amazônica, nada daquilo é efetivamente novo. Mas, porém, o que nós observamos hoje
uma vontade sem regramento, né, sem cadência de exploração efetiva do recurso amazônico, do bioma amazônico e dos recursos naturais que hoje compõem a nossa Amazônia legal. E não é assim. Né? Essa ideia tão triste, né, daquela frase maldita de deixar a boiada passar, isso refletiu efetivamente o atual governo descumpre, né, todas as recomendações que há muitos e muitos anos foram conquistadas pelo Brasil. O conceito de sustentabilidade, o conceito de conservação e de preservação, né, o conceito mais do que ignorado de desenvolver a qualquer custo, retorna. Então, o que nós aprendemos, o que nós lutamos para conquistar desde 1972, quando na Declaração de Estocolmo, né, juntamente com o apoio do Clube de Roma, da Comissão de Brundtland, nós criamos a ideia de sustentabilidade, de sustainability, né, ou seja, de desenvolver a geração presente para que ela possa, na verdade, remeter para as gerações futuras a ideia de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso está literalmente esquecido. O que se pretende hoje, na política atual, pelo menos é o que estamos observando, na verdade, você explorar a qualquer custo o patrimônio natural, transformá-lo numa moeda em commodity, mas não pensar que esta moeda, né, ela vai se extinguir, se ela continuar de forma totalmente, digamos, sem equilíbrio, né, sem controle, a ser explorada. E assim não é. É importante que todos entendam que o bioma amazônico, né, infelizmente, a gente escuta gestores e governantes falarem absurdos, né? Como a última frase que foi dita, por exemplo, a Amazônia não queima porque é úmida. Né? Refere só, toda a floresta, todo o bioma tem a sua função ecológica. Cada bioma tem uma característica. A Amazônia, ela é viva, ela é pensante e ela é inteligente. Já dizia o professor, né, Fritjof Capra. Assim já dizia o professor James Lovelock. Né? Além disso, é um bioma de importância para todo o planeta e é bioma de controle. Ela controla o clima, ela poliniza as vegetais, as flores, né? Ela mantém uma biodiversidade que hoje é uma moeda que vale mais do que minério. Tá? Isso é muito importante. Ela mantém comunidades ancestrais, indígenas, quilombolas, caiçaras, com conhecimento tradicional associado. O conhecimento de todas essas comunidades é de grande importância para o nosso país, porque tem valor. Né? Quando você entra numa mata, eu entro numa mata amazônica, por exemplo, cada folha tem a sua função, cada árvore tem a sua função, cada ser vivo que ali está também tem a sua função. E isto hoje está protegido por lei. Nós temos uma lei de proteção ao patrimônio genético. Tá? O conhecimento tradicional associado hoje é protegido por lei. E nós temos que entender isso. Ele não pode ser literalmente destruído por a passagem de um correntão ou por corte rápido, com aquela avidez pelo minério e a avidez pelo recurso natural. Mas é importante também, entendamos, que a Amazônia, às vezes, ela não é, para alguns, ela não é tão verde assim. Por que isso? Porque alguns preferem queimar, né, pensando efetivamente no que está embaixo. O subsolo amazônico é extremamente rico. Tem muito minério ali embaixo. Petróleo tem pouco, mas tem muito gás. É uma das maiores bacias de gás do planeta. Aliás, petróleo, por exemplo, a base da Petrobras lá em Urucu, né? Imagine, né? Você tem uma base explorando petróleo, uma plataforma de petróleo dentro da Amazônica. Só a Petrobras foi a empresa que provavelmente se desfia, né? Porque vazar petróleo lá, mas não acontecerá. Né? Você pede para os clientes, mas de qualquer maneira ela por diversas vezes por lá. E o petróleo que sai dali, que é extraído, é um semidível, né? Ele não precisa ser refinado,
É um óleo bastante limpo, sabe? Diferente do petróleo que está na bacia de Campos e em outros lugares. Então, mas não é muito. O grande volume mesmo é de gás. Além disso, nós temos também o vegetal. Por favor, nunca digam que a Amazônia é o pulmão do mundo, nunca foi nem nunca. Porque à noite as árvores respiram como nós, perfeito? De dia ela retira o gás carbônico e lança o oxigênio, fazendo a sua fotossíntese, como em qualquer área. Mas à noite, isso para. Tá? Ela não tem luz solar, então ela precisa do carbono. Novamente, todo aquele carbono que ela produziu. Do mundo são as algas. Né? As algas marinhas, por exemplo, elas fazem isso. Elas sim, né, geram bastante oxigênio. Já o bioma amazônico, não, ele tem o próprio equilíbrio. Outra coisa muito importante, né, que é inclusive o tema da Happy Hour, adoro esse tema, viu? Merece no Happy Hour. O próprio tema das queimadas, né, não é uma inovação. Isso já vem de longa data. Porém, nos tempos atuais, isso está atemporário e muito acelerado. Né? Ou seja, não há controle para queimar. E nós temos programas legais, tá? Criados por leis, por decretos, regulamentados de longa data, e prevêem, né, o controle dessas queimadas. O arco de desmatamento, o pré-fogo IBAMA, né, são programas que, na verdade, estão aí. Nós temos elites hoje especializados na identificação de área queimada. Nós temos brigadas, né, incêndio, de combate-fogo, totalmente treinadas para isso. Nós temos PROPs totalmente eficazes. Então, o que nós precisamos é não apenas do como uma efetividade desse pessoal em campo, cuidando também da queimada. De outra sorte, infelizmente, né, em toda a política, há sempre aquele anti-ecos, aquele que foi a regra. E há pessoas hoje fugindo literalmente a regra da conservação. Né? Uma grande diferença conceitual entre conservar e preservar. Preservar, você observa o recurso, observa aquela mata maravilhosa e não toca nela. Deixa a mata se autossustentar, se equilibrar. Isso é preservação. Conserva não. Você observa o equilíbrio dela e você faz uso dos recursos dessa mata. Mas se compromete em retornar com esse recurso de forma sustentável para que as estruturas possam, na verdade, receber, né, fazer uso também desse recurso. Isso é conservar. Então, a conservação hoje na Amazônia, né, ela é fundamental, até porque ela pode garantir o equilíbrio tanto da verde quanto dos processos produtivos. O Brasil, por exemplo, tem, se vocês fizerem uma análise, né, do quanto de área protegida existe no Brasil, do quanto de área verde protegida existe no Brasil e do quanto de área agricultável existe no Brasil, você vai ver que o número de áreas protegidas é maior que áreas prontas para a própria agricultura. A reserva Amazônia, o que é a reserva legal? É uma parte da propriedade que deve ser preservada, ou seja, não pode retirar, um percentual. Na Amazônia Legal, esse percentual é de 80%. Ou seja, 20% você pode utilizar. 80% você tem que deixar de pé. 35% é no Cerrado Amazônico. 20% das demais áreas do país. Então, de toda a sua propriedade, 80% tem que ficar pé. E nisso, além da reserva legal, ainda existem as áreas de preservação permanente, que são as famosas EPs, as margens de rios, as nascentes, o entorno de nascentes, o topo de morro, perfeito? As áreas acima de 1.800 metros de altitude, as bordas de tabuleiro, todas as áreas são literalmente protegidas, restinhos, por exemplo. Então, somado esse percentual de 8%, você ainda tem também que preservar, na verdade,
essas áreas de ciência e pesquisa. Então, resta um outro percentual que é bem inferior para a área agricultável. E lembrem-se, estas áreas para a agricultura, elas nasceram com esse perfil. O fazendeiro que tinha uma determinada área, ele deixava aquela área verde para quê? Para ir lá buscar lenha, para ir lá buscar um componente para a produção dele, para fazer a conservação da água, né, do manancial, para depois ele irrigar a planta, ele irrigar a produção dele. Então, isso não nasceu ontem. Né? Hoje já existe o terceiro para isso. Então, a Amazônia não está desprotegida. Ela está protegida por esses limites da área de produção. O que está havendo, na verdade, é um descontrole, ou uma ausência de fiscalização. O órgão ambiental na Amazônia ele tem que ser mais fiscalizador, mais efetivo. Mas, infelizmente, nós temos a lei, que é a Lei 9605/98, a Lei de Crimes Ambientais, que prevê o crime de queimada. Né? Falo da regulamentada. Prevê o crime de queimada. A lei como incêndio florestal. Né? E a pena para esse é as maiores penas da nossa lei de crimes ambientais. A pena mínima é de 5 anos. Tá? Pena bastante semelhante à conduta causar dano à unidade de conservação, que também é alta. As demais são todas abaixo de 3 anos. Então, vejam interessante, né? Quando a pena é abaixo de 3 anos, quando a pena é muito pequena, né? Assim, isso, na verdade, induz a reincidência. O sujeito vai e pratica novamente o crime. Ele sabe que não tem cadeia. Antes das crimes ambientais, o crime era inafiançável. Tá? Era preso. Perfeito? Ou não mais. Hoje, o crime agora dá mais uma cesta básica, no judicial, com aquela transação penal, pronto. Isso induz, na verdade, a nova prática. Então, falta no nosso país uma legislação penal mais grave, com penas maiores, e uma fiscalização efetiva para que a pena seja, essa lei seja cumprida. Não adianta ter para que a prática da queimada seja praticada de forma sustentável, como ela assim foi prevista. Coisa que você não vê hoje no nosso país. Tá? Outros absurdos que você assiste por aí, por exemplo, são frases como "deixar a boiada passar", ou frases como "a Amazônia queima porque é úmido", né? E por aí vai. Isso é muito triste, principalmente vindo, né, de gestores da nossa política federal. Os gestores, antes de falar, eles têm que estar orientados. E não precisa saber, não. Ele tem uma boa assessoria para isso. Um ministro do meio ambiente não pode posicionar publicamente e frases absurdas, né, com esse intuito, porque basta uma frase de um ministro do meio ambiente brasileiro em relação às áreas de produção na Amazônia para que o mundo inteiro deixe de investir, deixe de comprar nossa soja. Então, não pensem que que são apenas as comunidades locais da Amazônia, né, que são as comunidades indígenas, que é apenas a Amazônia que sofre. Não, é o país inteiro. Porque o que acontece? Inicia esse bloqueio, né? Um bloqueio que as ONGs, na verdade, ajudam nisso. Eu também peço a todos que tenham muita atenção em relação a ONGs. Existem excelentes ONGs e existem perigosas, exploratórias, especuladoras e que estão a serviço de países, né, que interessam pelos recursos naturais da Amazônia. Então, muito cuidado, porque às vezes grandes empresas, né, aqui, por exemplo, do agronegócio, tá, assistidas e fazendo parceria com grandes ONGs internacionais na Amazônia. Mas, na verdade, indiretamente, não é ele o intuito. Essa parceria é uma parceria legalmente leviana, porque o intuito dessas instituições é fazer com que essas ONGs, em vez de fazer a defesa dos ONGs, investiguem empresas concorrentes e encontrem na corrente qualquer conduta
criminosa ou lesiva ao ambiente que possam. Então, nós temos que ter cuidado. Né? Outras ONGs que são extremamente éticas, que têm tradição, que têm, na verdade, um respaldo efetivo em relação ao que já faz, e que estão há anos no nosso país, inclusive ONGs nacionais. Perfeito? Sim. Então, nós temos que tomar cuidado, porque, às vezes, muitas ONGs usam o bioma amazônico, um objeto, para se dizer como sustentável, e quando, na verdade, elas estão indo contra aliadas, né, aos exploradores do bioma. Outra que é muito importante, que eu gostaria de destacar em relação à Amazônia, é a questão da mineração. Debaixo do subsolo amazônico existem potenciais minerários assim muito fortes, muito numerosos, perfeito? Minérios de grande valor, né? Nós temos lá o nióbio, nós temos o tântalo, né? Que são minerais utilizados para a produção de artifício bélico, perfeito? Turbina, avião, né? Nós temos o urânio também, nós temos a bauxita no Pará, né? Muito chora, alimentando, inclusive, muitas estrangeiras. Nós temos cobre também, no mineral primordial, sem falar do ferro, né? Que já nos representa. Mas a Amazônia é muito mineração. E debaixo, né, da floresta está a mineração. Então, é claro, queima a floresta, para que depois você possa fazer o uso do minério. Primeiro, coloca a agricultura, né, para dar aquela, digamos, aquele estímulo, né, promissor à agricultura. E mais a seguir, estimula a produção minerária. Então, muito cuidado. Você assiste hoje, inclusive, indígenas, você vê caciques, você vê componentes indígenas hoje andando de Hilux dentro de áreas indígenas, porque se você for investigar, você vê que o todo existe minoria, com certeza, mas essa minoria tem que ser combatida para que não descaracterize, né, essa questão tradicional que o indígena compõe na nossa sociedade. Perfeito? São essenciais por excelência. Tem que ter representatividade, sim, mas alguns, né, denigrem efetivamente a etnia. Você assiste administrando a venda de minério. Você tem registros, inclusive a Veja comprovou isso, demonstrou que você vê alguns caciques, tá? Na Amazônia, ok? Vendendo diamante, vendendo ouro e administrando, inclusive, reservas minerais, tá? Clandestinamente, né? É crime, não pode ser feito. Então, nós temos que ter muito cuidado e nós temos que zelar pela tradição que nós, brasileiros, temos. Eu, por exemplo, neto de Itaquá, do norte de Minas Gerais, perfeito? E reconheço isso está na nossa memória ancestral. E hoje, tanto a nossa FUNAI quanto os nossos órgãos governamentais, eles precisam ser mais fortalecidos para que possam empoderar estas sociedades indígenas, perfeito? Para que elas também possam ter o seu efeito regular. Lei nós já temos os componentes feitos para isso, mas falta política pública efetivamente se implementar. É inadmissível que um arco de queimada, né, circunde o Parque Nacional de Angu. Por que não ser que um arco de queimada circunde algumas reservas indígenas da Amazônia, em torno de reserva indígena, que não em outro lugar? Então, de certa forma, se você trabalhar um caráter investigativo, você vai chegar a outras situações, e que não são situações positivas, são situações tristes, de que, no momento, elas vão favorecer a um tipo de setor produtivo, mas que não vai dar muito tempo. E sociedades indígenas, os produtores rurais, os produtores locais da Amazônia sabem disso, né? As comunidades ribeirinhas sabem disso. A Amazônia tem uma inteligência que é pensante, que é viva, ela tem um componente essencial, que é o século XXI, que intitula-se biodiversidade.
Uhum. Nós estamos queimando dinheiro. Nós estamos queimando patrimônio. E o produtor rural, o grande gestor do negócio, tem que saber disso. Quando você queima a floresta, você perde a dor. Quando você queima a floresta, você perde o potencial de polinização, a abelha ativa, os insetos ativos que fazem a polinização das produções de soja, produções de toda a comida que chega no nas nossas mesas. Então, quando você mina a floresta, você também elimina isso. Né? E, além, em relação aos tangentes, por exemplo, é aquele boom, aquele movimento enorme. Eu gosto de ver mais, todo mundo aceitou o trem, perfeito? Cadê os grandes riscos que os transgênicos traziam? Levantaram de bandeira. Esquecer, não podem esquecer. A padronização, transgenia, são elementos que desequilibram também aquela nossa ideia conceitual, doutrinária, hoje reconhecida de sustentabilidade. Além disso, eu também gostaria de implementar, já que estamos falando, o título foi, né, como a queimada influi no seu negócio, então nós estamos vendo que, dessa forma, tudo que nós produzimos, tudo que chega nas nossas mesas, né, compõe a nossa mobília, mesmo o ar que respiramos, dependem certamente do bioamazônico, mas não só do bioamazônico, de todos os biomas do planeta. Por exemplo, o americano consegue assistir alguns vídeos, né, de produtoras americanas, onde muitos se intitularam donos da Amazônia, titulares da Amazônia, proprietários da Amazônia, não é assim. O Amazônia, né, quem reside na Amazônia, né, tem um componente genético diferente. Reside a temperaturas acima de 38 graus o ano inteiro. Tem um potencial de resistir a alta umidade de 98% o ano inteiro. Quando recebe um corte na pele, ele não é atingido por fungos ou bactérias. Tem resistência a fungos e bactérias, porque o gene do Amazônia é um gene de resistência bem diferenciado. Aqui no Sudeste, tem em outros lugares do planeta, porque o bioma amazônico compõe o azônico. Isto é uma riqueza de variedade, variação genética e compõe também a proteção que a conservação da biodiversidade. Tá? A proteção da diversidade, ela protege não apenas as espécies, mas também a inter-relação e interdependência tratada entre essas espécies. Então, quando um amazônia, né, cidadão da Amazônia tem essa riqueza genética, essa riqueza genética está protegida. E os americanos já pensaram em muitas vezes invadir o Amazônia. Quer queira ou queira, está num local estratégico em defesa real. Está na linha do Equador. Isso na linha do Equador, um foguete ser lançado gasta menos combustível do que nas linhas mais ao sul, mais ao norte, perfeito? Porque ali ele está mais rápido, né, na atmosfera. Então, gasta menos combustível. Então, estrategicamente, né, a base aérea, como por exemplo de Alcântara, é um local estratégico. Então, por isso que a Amazônia é muito venerada. Se falar na proteção fronteiriça, né, e também na ideia de ser titular de minério, de recursos rurais e por aí vai. É muito dinheiro que está na Amazônia. Não é só árvore. Muitos pensam que a Amazônia é só árvore. Não é. É árvore, é dinheiro, é minério, é biodiversidade, tudo isso que estamos falando. Então, houve um projeto mesmo em que eu acredito que nem esteja em curso, mas agora vem sem divulgação, né, que é um projeto que intitularam à época do famoso Amazon Sword. Né? O que era Amazon Sword? Eles infiltraram pescadores nas cidades indígenas e esses pesquisadores extraíram DNA de indígenas, haitianos e Yanomamis.
e levaram este DNA para bancos genéticos nos Estados Unidos. Lá tem um site, uma empresa chama-se Syngenta. A Syngenta tem um site, né? Tem uma empresa que chama-se Warrior Repositories, que está no site dele. Você entra nesse site e essa empresa ela vende componente genético, ela vende banco genético. E aí é lá e você pode comprar qualquer gene. Professor, Tá? de novo professor, de novo seu áudio está quebrando. O senhor quer sair e entrar de novo? Porque aí acho que pega uma onda de energia. Não sei. Voltamos novamente neste. Ok. Ok, talvez o vamos... sinal na sala dele, nessa sala aí, esteja ruim, né? Pode ser. Porque a fala dele tem hora que fica, assim, você consegue entender e tem hora que quebra a conversa. Mas eu espero que ele volte e a gente pode começar as perguntas. Ok. Acredito que agora já deu certo. Sim, melhorou. Vamos novamente. Internet, sinal de internet. Não tem problema. Vamos lá. Nós temos também, professor, algumas perguntas que estão chegando. Por favor, mas deixa eu só terminar de falar daquele raciocínio anterior, né, que falávamos sobre a questão do Amazon Cyborg. Então, o soldado americano ele não resiste, né, ao bioma amazônico. Por quê? Porque as árvores na Amazônia elas são bastante diferentes, né, de perfil comportamental do que as árvores da Mata Atlântica e do Cerrado. Às vezes até são as mesmas espécies, mas são de comportamento fitofisionômicos diferentes e de crescimento diferente, e etc. Um exemplo, vocês podem ver que na Amazônia nós temos muito tronco na nossa frente e pouca vegetação. A vegetação está assim, ela está lá em cima, na copa das árvores. Embaixo, você não vê aquela vegetação de pó, de herbáceas, e de ver, por exemplo, na Mata Atlântica. Você consegue entrar na Mata Amazônica e andar entre os troncos. Perfeito? E você consegue entrar na mata com mais facilidade do que, por exemplo, na Mata Atlântica. Tem que cortar muito, tem que roçar bastante para poder caminhar entre as árvores. Então, essas árvores, elas impedem a formação de árvores de longo alcance e de alto calibre. Então, na Amazônia, recomenda a utilização de punho, que é melhor, porque de alto calibre, de longo alcance, tem muito tronco na frente, então você não tem algo. Isto é obstáculo, por exemplo, a efetiva ocupação militar daquele bioma. O outro obstáculo é a umidade e outro obstáculo também, né, é o de calor, temperatura alta. Tá? Então, com isso, são instrumentos que já existem. Então, o americano resolveu levar DNA, né, de indígenas para lá, para poder fazer essas pesquisas e também para desenvolver, quem sabe, aí, um androide, um ser humano que tem gene amazônida, com condições de se transformar em potencial mariner para depois entrar no bioma e ocupar, né, igualmente a área. Nós temos hoje um androide do tamanho de um mosquito e também pousa nossa pele, suga nosso sangue igual mosquito normal, né, e depois volta para o seu titular para fazer esse tráfego de DNA.
Então, a biopiraria hoje também é praticada com DNA deponente da Amazônia, humanos, perfeito? Isso não está apenas em fauna e flora. Isso ocorre já. E quem quiser pode, na verdade, acessar o site dessa empresa, que vocês vão ver lá à disposição a ver por cartão de crédito o nosso terreno amazônico. É um absurdo. Na época, a comissão de Coaxaria do Congresso Nacional formada e deputados foram aos Estados Unidos, chamaram as empresas a retirarem o site do ar, inclusive. Isso foi incluído mediante um acordo diplomático. Ela está na agenda, valeu o trabalho na Comissão de Combate ao Pirataria. Sem falar, pessoal, na vacina sapo, que existe hoje sendo fatiado, sem falar bem no processo da PAG, a construção do PAG está sobre esse entendimento, perfeito? O açaí sem cedilha está sendo patentado, o próprio cupuaçu, cupular, já estou novamente. Então, vejam, a questão é muito mais séria. Mas quando você está fogo, o que acontece? Você perde patrimônio. Você coloca o fogo em dinheiro. Eu costumo dizer aos alunos que incendiar a Amazônia é a mesma coisa que você incendiar uma nota de R$100. Agora não é de 200, né? Então, é exatamente isso. Você queimando recursos. E quando você não conhece, né, por ignorância, você queima. Então, você hoje é titular do agro, você hoje é componente de uma sociedade indígena, e você hoje é titular de mineração, saiba que o componente vegetal, né, amazônico, hoje, controla o clima, por exemplo, não dizer planeta não, pessoa, controla o clima do Brasil. Os rios aéreos estão para comprovar isso. Né? A quantidade de vapor que a Amazônia anda para o Sudeste, isso já é comprovado pela ciência. A quantidade, né, de poeira que vem do Saara, que cruza o Atlântico e chega à Amazônia, essa poeira é potássio, porque a poeira do Saara é em potássio. E potássio é hoje um elemento fortíssimo para a agricultura. Sem potássio, não tem agricultura, que é adubo natural. Perfeito? Sim. E as minas de potássio do Saara Ocidental, perfeito? E também do Marrocos, estão acabando, estão se extinguindo. E é quando o potássio acabar, o que será? Né? Nossa produção agrícola. O arroz quase se espadizou a ponto de se extinguir. E aí eles vão encontrar a matriz do arroz nativo na nossa zona. E fizeram recrutamento ao arroz. E assim pode ser com a banana. E assim pode ser com muitos outros grãos, inclusive a própria soja. Então, é importante que nós entendamos que a Amazônia não é apenas uma verde. A Amazônia não é apenas um bioma de conta do planeta. A Amazônia é um grande cofre, um grande banco de recursos. E é sobre isto que o planeta está atento. Querem nos tirar a piedade desses recursos, é exatamente isto que está em jogo. Então, muito cuidado com a mídia vendida, que às vezes divulga informações que não são reais. E por trás dessas informações existem interesses. Os fundos internacionais mantêm a Amazônia, só o fazem porque sabem que ela é um patrimônio monetário. Ela é detentora de commodities. Commodities que são negociados em bolsa de valores internacional. E quem hoje está no interior da Amazônia e que é proprietário de uma área verde,
ter ciência deste valor. E hoje, aquele titular do grande negócio, eles sabem isso. E os que sabem estão sendo por ausência de conhecimento. Então, quando se queima a Amazônia, na verdade, né, ou é por ausência de conhecimento, ou é por interesse em, na verdade, retirar este poderio patrimônio, né, patrimonialístico que temos do nosso país. Porque o dia para deixar de ser titular de commodities, e ele literalmente vai ser. Ele precisa de uma alternativa. Hoje a China, chinês pensa de 1000 anos. Tá? Chinês não é igual ao americano que pensa de segundo em segundo. Não. Chinês não é igual ao americano que pensa em produzir, usar e descartar. Não. Chinês pensa em 1000 anos. Vida a muralha. Então, se eles estão de olho nos nossos commodities, adquirindo nossa soja, nós, brasileiros, temos que entender, né, o que ele vem dizer com isso. Muita atenção aos chineses do nosso país, porque eles sabem efetivamente e fazem. E nós, brasileiros, temos que ter bem um controle rígido de estrangeiros que querem proprietários de terra no país. A Amazônia tem que ser dos para eles. A Amazônia tem que ser efetivamente controlada por nós, brasileiros, porque ela não é patrimônio e tampouco território internacional. Senão nós vamos, literalmente, continuar. Eu já estou com 50 anos. Eu não vou assistir, na verdade, o futuro deste país como um efetivo e potencial mantenedor. Nós seremos, literalmente, aquele país que não mudar seu perfil. Exemplo, chegar aqui, acabar com os índios, levar os nossos recursos, perfeito? E tornamos literalmente potenciais fornecedores. O Brasil tem que aprender a ser mantenedor da Amazônia. Usá-la de forma sustentável, para que as gerações futuras possam fazer uso desses recursos. Mas, infelizmente, quando você chega numa sociedade, num local, em que a pobreza é iminente, né, que a pobreza é expressa, quando você tem uma nota de R$100 que mostra, né, quando você tira um saco cheio de diamantes e mostra, quando você tira um saco cheio de ouro e mostra, com certeza, aqueles que nada têm, né, eles querem ter o que um dia, o sentimento de ter, o sentimento de ser proprietário, está digamos, avançando em relação ao sentimento de ser. O ter está sendo mais destacado do que o ser. Então, quem hoje pratica a queimada na Amazônia tem que entender o real significado do ser e não do ter. E tem que ir com muito cuidado e muita cautela. Lembre-se, o bioma é vivo, pensante e inteligente. A Amazônia não vai acabar. Tá? Tirem isso. O bioma não vai ser destruído completo. Ele pode se formar até um outro bioma. Já há um estudo dizendo que há a possibilidade da Amazônia se transformar no Cerrado. E o Cerrado se transforma numa caatinga. E a caatinga se transforma em deserto. Isso já há aprovação científica. E também cuidar, porque ao lado da Amazônia é o Parede dos Andes. E por lá o degelo do aquecimento global já está iniciando. E muitos rios amazônicos nascem nos rios. A exemplo dos Solimões e vários outros. Perfeito? Então, muito cuidado, porque com o degelo não gela mais. Degelou, gelou, não vai congelar mais. E com a falta do congelamento, muitos fungos que estavam congelados estão voltando à vida. E estes fungos, um dia, foram capazes de destruir a Amazônia. Então, cuidado, porque nós teremos conosco um outro grande efeito ruim, né, do aquecimento global, que é, na verdade, o degelo dos Andes
o aumento do nível, né, de Sim. hídrico da Bacia Amazônica, é claro, consequência, mas a falta da status quo vai aumentar e não volta mais com o tema de gelar, né? E aí vem todos aqueles componentes de sistemas que estavam congelados voltam a conviver em nós. E os efeitos podem ser devastadores. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Professor, eu não sou, digamos. Oi. Nós temos algumas perguntas e o tempo estamos em cima da hora. Se o senhor me permite, Ok. eu Vamos acho às perguntas, que então. a primeira pergunta vem, Lívia. Você gostaria de fazer a primeira pergunta, por favor? Oi, professor, bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Lívia. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Isso, obrigado a vocês. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a atuação do ministro Ricardo Salles no combate ao desmatamento. Muito triste e muito ruim. Infelizmente, a gestão do ministro Salles tem se demonstrado, né, muito, digamos, não vou dizer inoperativa porque está fazendo algumas coisas, mas não está fazendo as coisas necessárias e proativas em relação ao combate aos incêndios florestais. O governo está literalmente falhando nisso. É preciso que o Amazônia, né, tome evidências mais rápidas e em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, né, porque todo e qualquer combate ao incêndio na Amazônia, ele pode ser um combate único. O ministro não pode agir sozinho. O ministro quer agir de forma integrada, tá? Todos os ministérios, com os conselhos, né, existentes, e inclusive com o Conselho da Amazônia. Tá? Então, o que tenho observado é que as ações do ministro têm sido ações pontuais, né, e não ações mais voltadas para o combate no âmbito global. Isso é muito importante. Então, ele tem que ser mais proativo. Eu não estou vendo isso nele. E nas gestões anteriores, ministros anteriores, né, eles são mais proativos. Entendi. Muito obrigada, professor. Nada. A próxima pergunta é Maria Rita. Você pode falar, sim? Oi, professor. Obrigada pela fala, pela palestra. É um tema muito interessante. Então, eu queria agradecer a presença. E como a gente teve aquela falha... Eu agradeço. Como a gente teve aquela falhazinha no início, eu não sei se foi pontuado ou não, mas a minha dúvida, a minha pergunta se diz respeito... Porque a gente sabe que sempre houveram queimadas na Amazônia durante muitos anos, só que o fato é que as queimadas aumentaram, né, no decorrer do ano passado. E eu queria saber se tem um motivo específico para isso, se é o fato da falta de fiscalização, da incapacidade, da inaplicabilidade das leis, ou então das punições menos severas, né, que o senhor mencionou que antes as punições eram mais severas e agora não tanto. Qual é o motivo específico para as queimadas terem aumentado? É a minha pergunta. Olha, Maria, o motivo climático não precisa ser esquecido, né? Ele é, sim, um componente que auxilia muito a queimada. Mas, se nós observarmos e trabalharmos num processo de investigação sobre a origem do fogo, nós vamos chegar, certamente, a uma coincidência que não pode ser desprezada, né? Coincidência que a maioria desses incêndios tem foco, né, inicial nas proximidades de áreas produtivas, nas proximidades de reservas indígenas, nas proximidades de unidades de concentração. Eu não estou entendendo por essa coincidência, sabe? É muito coincidência os focos estarem concentrados exatamente no entorno dessas áreas. Por que não, né, de uma outra área? Bem, então isso me leva a somente respeitar que está aí
digamos, ou uma diminuição na fiscalidade, né, no combate ao fogo, ou diminuição das ações de combate ao fogo. Então, eu tenho muita dúvida no que se refere à efetiva ocorrência disso. Não vou, de certa forma, desconsiderar, né, a modalidade da influência climática, porque é real, né, mas, ao mesmo tempo, eu também não posso esquecer e nós estamos num momento de ação de combate, mas não está se fazendo uma investigação estratégica na origem dos focos. E isso é preocupante. Entendi, obrigada. Excelente fala. Nada. Acredito que o Gregory também tem uma pergunta. Professor, aqui a Maria Rita, a Lívia e o Gregory são estagiários de Relações Internacionais do IBMEC. E Opa, professor IBMEC. eu gostaria de passar o microfone agora para o Gregory. Oi, professor. Bom. Primeiramente, bom dia e obrigado por essa ótima palestra. É um tema muito interessante. A gente estuda um pouco sobre isso em segurança internacional e tal. A questão da Amazônia é do ponto de vista de defesa. E a minha pergunta é que ultimamente tem se falado na questão do garimpo ilegal feito por grileiros. Aí eu queria saber, na sua opinião, qual é a melhor forma do governo federal combater essa prática? Gregory, a melhor forma de combate, me desculpe, mas que nós temos garimpo ilegal, o combate ser bélico. O combate tem que ser potencial fiscalização. Um garimpo ilegal, né, que faja todos os controles efetivos e da legalização hoje deve ser tratado como traficante de drogas. Perfeito? Ele não pode sair por aí explorando minérios e os nossos recursos naturais. Componente minerário ser considerado efetivamente como patrimônio nacional. E se o jeito está explorando sem a licença e sem o regulamento e controle, esta exploração ilegal deveria ser inclusive um crime contra a segurança nacional, já que afinal estão levando um patrimônio nosso, que é de titularidade da nação brasileira. Tá? E, infelizmente, a corrupção dos direitos de terra, né, em especial a terras volutas, é uma circulação muito bem orientada. Você acha que esses mineradores não têm uma qualificação técnica, saber que se tem minério, se não tem minério, que tipo de minério tem no solo? É que tem. Se você cair pela maneira e pela floresta, você vai encontrar vários marcos de pesquisa minerais em autorização do DPM. Muito contra os lucros da força fechada, atualmente nativa e com definição no satélite. Então, hoje, chega uma mineração em controle, né, uma mineração ilegal, da grilagem de terra, esse ser também combustível, né, com praticamente o único nacional. Está lesando o patrimônio que é nosso, que é da São Brasileira. Integra e não da forma como se trata. Não nos dá que os grandes são seguidos, mas o pequeno, que seja, na verdade, e como os migrantes vão encontrar esses focos de minério, né, são vivos. Tem muita ONG por aí, tá? Inclusive na Zona Legal, tem muita ONG que, sob a pecha, né, de evangelização, sob a pecha, né, de sustentabilidade, etc., na verdade, está fazendo assentamento desses pobres estados que são iludidos, tá, em área cujo subsolo é minério. Então, nós temos que ter muito cuidado. É nisso que o Ministério Público Federal está atento.
porque muitas ONGs travestem-se de sustentabilidade, travestem de proteção à Amazônia, na verdade, estão pegando os rios, estão pegando os ribeirinhos e estão pegando os sem terra e os assentando em áreas cujo subsolo é rico em minério de grande valor. Professor, Entendi. Muito obrigado pela resposta. Muito agradecida. Imagina, a gente se sente honrada com a sua presença e com a sua fala brilhante. E vamos torcer, né, que a gente possa ter uma Amazônia linda como ela é e que o homem pare para pensar um pouco para não destruí-la, que ela é tão importante nas nossas vidas, né? Nas vidas das pessoas que moram e vivem na Amazônia, né? A água que tem em abundância, né? O Rio Amazonas. Eu só tive uma vez em Manaus, mas foi uma visita muito rápida, muito curta. Adoraria poder voltar. Tenho certeza que o senhor já esteve lá várias vezes. Perdi a conta, né? Eu trabalhei com diretores de cidades amazônicas, no Pará, no Amazonas, né? As frutas, então, professor, as frutas grosso, que tem naquela região são inúmeras e aqui a gente não tem acesso a elas aqui no Rio de Janeiro, né? Mas pelo que eu já ouvi e li, tem frutas belíssimas, né? A riqueza e também muita coisa. Na medicina, né? O que pode ser extraído para transformar em remédios, né? Os índios Exato. sabem muito bem, né, a riqueza nesse sentido. Lhe passo o microfone para as suas últimas considerações, que nós já passamos da nossa hora. Ele também de destacar, primeiro agradecer a oportunidade, né, em poder aqui com vocês. Obrigada. E bem dizer que o idioma amazônico é vivo, pensante e inteligente. E nós somos meros componentes deste globo. Então, não pensem, não acreditem que vão conseguir descer por completo. Porque por mais que ele se limita à descrição, ele permanece num constante sistema de... Eu trabalho hoje com ciências ecosistêmicas, sou um especialista na apuração disso. E ao examinar o serviço que a natureza nos presta de forma totalmente gratuita, como a polinização, né, das plantas de soja pelos insetos e pelas abelhas, como o fornecimento de características medicinais, componentes medicinais, e também turistas, etc. Então, é muito recurso que ela nos fornece, e fornece isso tudo de uma forma gratuita. E lembramos, nós não estamos acima da natureza, nós não estamos acima do componente amazônico, nós integramos este componente amazônico. Mas o senhor mora no Nordeste, tudo bem, mas esse aqui, a umidade que você gera, então é tudo se fosse grande teia aranha, a famosa teia Gaia. Nós estamos nela. Se alguém tocar nessa teia, vai sentir um impacto em qualquer outro lugar. Então veja esse veículo que vem por aí, né, no nosso inverno, essa grande onda de frio está chegando agora, mas daqui a pouco vem uma nova onda de calor, né, essa alta de umidade, essa seca que está assolando, né, a todos nós, não é só por causa da Amazônia, é do planeta todo. Sim. Nós, seres humanos, temos que entender que somos componentes. E a partir do momento, lembrem-se, uma árvore não anda, a árvore não se move, mas tem 12 sentidos. E nós só temos 5 sentidos, apesar de andar. Ela não pode andar, mas ela troca sempre debaixo da com a outra, se estiver quente. Perfeito? É verdade. Ela pode andar, mas ela consegue ouvir a outra planta. Existe um trabalho ali hoje que já aprovado a ciência, e uma planta quando é invadida por uma lagarta, a lagarta faz um barulho quando come a folha, compreende? Esse barulho é ouvido na planta do lado.
E aí, a planta, ao ouvir o barulho da lagarta comendo, ela desenvolve uma seiva totalmente amarga. Aí, quando a borboleta pousa nela, a borboleta sente o paladar das patas, né? Quando as chinhas da borboleta tocam no fundo, ela sente a amarga e não toca a da lagarta. Então, a planta da mesma espécie, ao ouvir a lagarta vizinha, o faz, produz seiva, e seiva amarga. Lavamos a lagarta e estamos autolantes em toda a produção de soja, reproduzindo o som da lagarta. O que aconteceu? O produtor de soja não precisou mais para agrotóxico, mata. Tem a borboleta, porque a borboleta não bota azul porque o som da lagarta comendo. Olha, mãe natureza, ela é sábia. Comendo, fica com a seiva secada. Olha que interessante. A mãe natureza é muito sábia. Então, o grande produtor rural, o indígena, o amazônida como os brasileiros, né, temos que entender que a Amazônia é patrimônio, é componente, é valor e mantenedor de moeda. Saibamos disso. Juntamente com a água. Né? Poxa, nós combatemos bem a pirataria. Petroleiros usavam o rio Amazonas, enchiam de água e saíam do país dizendo que era petróleo e não era água. Né? Então, nós conseguimos combater essa prática. Então, saibamos também proteger nosso patrimônio. A Amazônia sempre será brasileira. Muito obrigada, professor. Parabéns. Fronteiras, militares, sim, bélicos nas feiras. É isso que temos que fazer. Se não, né, nós vamos continuar fornecendo de coisas. E não é isso que a gente quer para os países. Muito obrigada. Obrigada. Nessa live. Gostei do nome, nesse Happy Hour. Happy Hour. Obrigada a todos. Até sexta-feira que vem, com uma outra Happy Hour com André Geller, falando sobre energia limpa. Obrigada a todos. Opa, bom tempo. Vai ser um tema muito, muito bom.